Bom dia, meus queridos irmãos. Tudo bem com vocês, meus queridos amigos? Mais um dia, não é? Como o tempo passa rápido. Mais um dia de friozinho, nessa manhã, né, de sexta, e nós acordamos adorando a Deus, como os passarinhos que cantam, né? Eles são seres tão pequenininhos e são sábios, né, acordam adorando a Deus e agradecendo a Deus, né, pela vida. E hoje eu vou meditar com vocês, né, para o nosso dia ficar bom, né, porque é tão bom meditar na palavra de Deus que purifica, né, que é uma água que lava por dentro. Nós vamos meditar no Salmo 26. Meu esposo falou antes do 25, hoje eu vou falar do 26. Ele ficou com os ímpares e eu fiquei com os pares. Olha só, nós vamos orar nessa manhã agradecendo. Senhor, nós queremos te agradecer pela vida, Senhor, por mais um dia que o Senhor está nos concedendo e a tua misericórdia se renovou a favor de cada um de nós. Nós somos gratas, muito gratos pela cama quentinha, pela comida que comemos hoje, pelo teu cuidado, porque o Senhor nos livrou de tantas coisas ruins. Nós te adoramos, Senhor, pela tua grande misericórdia, grande graça sobre nós, sobre o teu povo, sobre nossa casa. Senhor, nós queremos nessa manhã, Senhor, um renovo com a tua palavra. Nós queremos que o Senhor venha falar com o nosso espírito e que esteja, Senhor, o teu sangue sobre nós, nos perdoando, nos purificando, para, Senhor, termos acesso à tua presença. Em nome de Jesus, nós te amamos, em nome de Jesus. Amém. Querido, eu vou dar o contexto histórico desse salmo antes. Davi, a primeira pergunta, acho que eu quero fazer para você, assim, você já foi caluniado? Alguém falou coisas que você não devia e você ficou indignado, ficou chateado. Então, Davi se encontra nesse estado. Por quê? Porque o quarto filho de Saul, o Isbosete, ele tinha sido ungido rei de Israel. E era aquela divisão do Reino do Norte e Reino do Sul. Davi ficou com Judá, né, Reino do Sul, e ainda não e Isbosete ficou com o Reino do Norte. Então, ele tinha sido ungido e ele tinha dois capitães da guarda que foram filhos, né, de Rimom, que foram fiel. O Rimom foi fiel a seu pai e eles também eram fiéis a Isbosete. Mas olha o que aconteceu. Eles sabiam que Davi ia unificar o reino, ia ficar com a tribo do norte e o sul, e eles mataram Isbosete. No capítulo 4 de 2 Samuel, se vocês quiserem conferir, leiam 2 Samuel 4. E eles vieram até Davi dizendo assim: olha, nós matamos aquilo que era empecilho para o teu reino, né? Mais ou menos assim. E eles vieram com palavras de bajulação, como que se favorecendo Davi. Davi ficou muito irado, por quê? Porque Isbosete era ungido de Deus. Ele era um rei. E todo ungido Deus trata. Nós vemos quanta coisa acontece de pessoas que ficam falando, né, dos seus pastores, os seus filhos se afastam, acontece um monte de coisa, não é? Eu estava conversando com uma menina que eu discipulei, e ela mostrou que na igreja dele quantas críticas falavam do ungido, e em vez de orar e fazer igual Natan e falar com ele, e se ele não ouvisse, Deus ia tratar. Como Deus tratou de Saul. Deus trata do ungido. Oh, como trata. Não tem melhor pessoa para tratar de um ungido como Deus. Né? Então o Davi ficou muito revoltado porque ele teve muito tempo, ele teve assim muitas oportunidades e tempo para matar Saul. E ele não o fez, porque era ungido, ele tinha temor a Deus. Ele sabia que Deus que ia cuidar de Saul, ia cuidar de Isbosete também. Mas acontece que esses dois vieram, né? Esses dois capitães da guarda de Isbosete vieram falar:
Ah, nós matamos Esbozete, agora você está livre para unificar o reino, né? Ele ficou muito irado. Ele falou assim: longe de mim acontecer uma coisa dessa, porque no fim parecia assim que Davi tinha armado, entendeu? Tudo isso para Esbozete. E Davi não tinha esse caráter. Davi não tinha, ele tinha assim, o caráter de Deus, ele era assim um homem que era justo, que obedecia a lei de Deus. Então, quantas falcatruas são feitas para que eu fique no poder, não é? Quantas, assim, como se fala, ficam traçando, né, por trás coisas para derrubar uma pessoa para que eu fique no lugar. Quando você entrega, Deus te traz. O Davi era rei, o Davi entregou e Deus trouxe um reino abençoado para ele, não é verdade? Então, queridos, ele estava muito triste porque aí esses que vieram trazer a notícia, ele falou que ia ser castigado e foram mortos. Então, olha só que estranho. Eles estavam caluniando como se Davi tivesse armado para Isbosete, não é? E Davi estava muito triste. Davi chegou, ele foi fazer esse salmo. Olha só, quando você está triste, quando você está sendo caluniado, você faz um salmo, você faz um louvor a Deus, você adora o Senhor mais intensamente. Por isso que Davi vencia, porque Davi procurava. Quanto mais tribulação, mais ele buscava e amava Jesus. Mais, mais. Então, olha só que interessante. O salmo começa assim: faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade. Ele sabe que a integridade vem do sangue, mas ele estava se desviando do mal, não é? E confio no Senhor sem vacilar. E ele pede: examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos. Pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Senhor, eu não tenho feito as coisas por trás, eu não tenho tramado desígnios malignos para meu interesse. O Senhor conhece a minha vida, Davi falou. E, na verdade, ele não só dizia, mas ele agia assim, não é? Quem estuda a história de Davi vê que ele teve muitas oportunidades de se beneficiar, né? E ele não o fez. Ele esperou a justiça de Deus. Ele no versículo, então ele fala da busca dele por Deus, que tem andado na verdade. E no 4 e no 5, ele vai falar que ele não faz associação com os malfeitores, igual o Salmo 1, não é? Não me assento na roda dos escarnecedores. Ele diz: não me tenho assentado com homens falsos, e com os dissimuladores não me associo. O que é dissimulado? Quantas pessoas vêm assim nos bajular e a gente se deixa levar, né? Ai, queridos, eu tenho tanta, assim, eu quero o Santo Jesus me guardando de mim mesma. Porque quando a gente é bajulado, nós ficamos orgulhosos. E quando nós ficamos orgulhosos, há a queda. Então, todo bajulador, eu vi já nos outros salmos, eles têm uma língua falsa, não é verdade? Então, aqui, daqui a pouco eles estão bajulando, daqui a pouco eles estão assassinando você. É de 0 a 1000 graus de repente, né? Então ele fala assim: aborreço a súcia dos malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência, assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Então ele falou assim: Senhor, eu lavo as mãos da morte de Isbosete, eu não quis isso, eu nunca faria isso. Por que aqueles dois foram fazer isso e trouxe a cabeça dele, não é? Esses dois capitães cortaram a cabeça de Isbosete, vocês podem ver no capítulo 4 de 2 Samuel, e trouxeram para o Davi. E Davi ficou muito chocado, né? Como pode fazer isso no ungido de Deus? E por mais que o ungido esteja errado, Deus trata dele. Isso vocês podem escrever, porque é verdade. E lava as mãos da inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Então ele está dizendo: Senhor, eu sei que aquilo que eu estou errado, o Senhor me justifica, mas isso eu não devo. Eu nunca tramei a morte de Esbozete, nem queria isso.
né? Eu não preciso fazer isso para unificar o reino. O Senhor me deu o reino. Eu não preciso ficar assim tramando por baixo dos panos as coisas, porque o Senhor que dá. O Senhor traz na tua mão aquilo que é teu. Você não precisa jogar como as pessoas jogam nesse mundo tenebroso, não é? E ele continua. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa, né? Ele continua que lava as mãos para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Então ele fala que anda ao redor do teu altar. Olha, então ele está diante de Deus, diante da casa de Deus, andando e entoa em voz alta os louvores e proclama as tuas maravilhas. Senhor, não quero me misturar com nada dessa sujeira, né? E ele continua: Eu amo, Senhor, a habitação de sua casa e o lugar onde a tua glória assiste. Ele ama a casa de Deus, ele anda ao redor dela cantando louvores. Ele ama a casa de Deus porque é o lugar que a glória de Deus assiste. Não colhas a minha alma com a dos pecadores. Então, Senhor, não quero ser comparado com essas pessoas que vivem no pecado, não quero andar com elas, fazer as mesmas coisas que elas. E nem a minha vida com a dos homens sanguinários, que era os dois capitães que fizeram isso com o filho de Saul, né? E em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Então, olha só, quantos que pelo suborno, né, agem, porque os dois capitães queriam ganhar vantagem com Davi. Então, é como se subornasse, né, Davi, ó, nós trouxemos a cabeça, e eles pensaram, Davi vai nos encher de glória, né, porque nós tiramos o filho de Saul que estava sendo rei lá em Israel. Então, ele falou assim, Senhor, não quero, não quero que o Senhor colha a minha alma com esse tipo de pessoa. E também não quero andar não quero ter minha vida com homens sanguinários. E também em cujas mãos há crimes, e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. Ando no caminho do Senhor, né? E livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações, bendirei ao Senhor. Então, ele fala bastante da casa de Deus, do louvor, de bendizer ao Senhor, de andar no caminho. E você pode achar estranho de eles terem sido mortos, mas a lei dizia sobre isso, que era para ser quem fizesse assim, qualquer tipo de coisa assim, havia as leis eram bem rígidas e era para matar aquele que mexesse com o ungido ou matasse qualquer outro tipo de pessoa. Então eles eram, infelizmente, eles semearam a morte e colheram a morte, né? Esses capitães. Então, queridos, Davi aqui, o que acontece com você quando você é caluniado, quando você é mal falado? O que você faz? O que você faz? Você fica com raiva, você fica tecendo a vingança, ou você fica querendo levá-lo ao juiz, né? Você leva-os ao reto juiz. Então, Davi aqui, ele entregou toda essa amargura dele e ele, quando entregou, ele falava assim, eu quero ficar o refúgio, meu refúgio na casa de Deus, nos louvores de Deus, não é? Eu quero bendizer ao Senhor, não é verdade? E o meu pé está firme em terreno plano, bendirei ao Senhor. Então, bendizer é agradecer, agradecer ao Senhor. O tempo todo Davi não, porque não é fácil ser rei, não é? Não é fácil ser assim, né, líder de qualquer coisa. Nós sofremos esses ataques, é aquilo que está errado, mas muitas coisas se levantam, né, falando coisas que não são verdades. Então, e se você, eu quero o sangue de Jesus, eu também já fiz isso com um pastor lá no seminário, ele era reverendo, e eu fiquei como um deserto seco.
Eu estava ali no seminário e eu fiquei árida, fiquei seca. E era por causa do que eu estava sentindo por esse homem e falava. E, irmãos, em nome de Jesus, eu tomo Deus como testemunho que o dia que eu vi isso, o que estava acontecendo, o dia que eu vi o meu pecado, quase que eu morri, de tanto que eu chorei. E eu fui num congresso da igreja e eu recolhi um por um do que eu havia falado dele. E depois, por último, fui falar com ele. Aí eu vi que minha vida floresceu. O Senhor me deu autoridade na oração, o Senhor me deu autoridade de pregar a revelação da palavra, não é? Porque o que Deus me perguntava se eu tinha orado por esse homem, eu não tinha, eu era crítica, eu ficava assim medindo ele, eu não orava por a vida dele. E todo pastor precisa de oração, porque a disciplina Deus traz sobre o ungido, verdade. Deus traz porque o maior interesse de que o ungido ande no caminho e tenha uma vida limpa é Deus. Porque Deus fez e separou ele para essa obra. Ele nasceu para ser santo. E se ele não anda em santidade, Deus trata. Pode ter certeza, Deus trata. Então, eu acho que nós podemos orar pedindo perdão por nossas reações quando nos caluniam e pedindo perdão se comentamos ou criticamos ungidos de Deus, não é? Em vez de orarmos por ele. Porque certamente aquele que realmente é escolhido por Deus e ungido, Deus vai tratar. Deus trata mesmo. Pode ver que a história de Davi toda, Deus amava Davi, mas disciplinava Davi. E Davi aceitava, sabia que Deus era justo em tudo que fazia e tudo que vinha sobre ele. Mas Davi pedia socorro. Aqui, ele está um salmo que ele está pedindo para Deus socorro. E sobre esse tipo de sentimentos que nos assaltam e nos matam, né? A indignação, a revolta por terem falado de nós, não é? Então, Davi, ele corria para o trono de graça de Deus. Isso é muito forte. Ele corria para o trono da graça de Deus. E nós vamos orar. Esse salmo foi muito bom para que quando nos caluniarem, nós hajamos assim como Davi. Eu quero isso e quero para os meus irmãos também. E Senhor, nós estamos aqui debaixo do teu sangue, pedindo, Senhor, perdão por muitas vezes não agirmos assim quando ficamos revoltados de alguém falar sobre nós ou caluniar-nos. Senhor, nós queremos pedir perdão. Pedir perdão que o Senhor tire, Senhor, tudo aquilo que é contrário à tua graça e ao teu amor. E nós abençoamos essas pessoas que nos maldizem, a tua palavra diz sobre isso, e que elas venham se arrepender e que eu também daquilo que eu senti. Senhor, queremos te pedir e pedimos que o Senhor recolha todas as palavras assim ditas contra o teu ungido, Senhor. Os homens que o Senhor separou para serem teus, eles são humanos, são fracos, mas são separados para esse ministério. Mas nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha santificá-los e venha nos ensinar a orar por eles. Eu te agradeço, Senhor, por esta sabedoria, Senhor, porque isso é vida, isso nós precisamos buscar porque é vida. Abençoe os ungidos de Deus, trate deles, que o Senhor dê a eles arrependimento genuíno, que o Senhor dê a eles, ó Deus, a tua sabedoria para conduzir o teu rebanho, em nome de Jesus. E nos guarde, Senhor, da língua caluniadora, e que o Senhor, quando houver isso, que nós tenhamos, Senhor, sabedoria, como Davi teve, de buscar na tua casa, entoar louvores, andar ao redor da casa do Senhor, bendizer ao Senhor em todo o tempo. Senhor, nós te amamos e nós levantamos nesse dia gratos porque o Senhor vai nos ensinar a vencer a nossa própria carne, no nome de Jesus. Amém. A ti toda a glória, toda a honra, em nome de Jesus. Receba, querido, essa palavra de vida. É uma bênção, uma palavra de vida. Um beijo grande, um bom dia.